Bem-vindos ao canal AMH Relax, o seu canal de orações e versículos bíblicos diários. Vamos orar hoje o Salmo 32, o Salmo da Confissão. Ore esse salmo quando você estiver aflito, com medo, para se confessar a Deus, pedir perdão aos seus pecados. O salmo que nos liga a Deus pelo arrependimento sincero do coração e a promessa de não cometer os mesmos pecados, os mesmos erros novamente. Este salmo é o salmo que nos ensina os benefícios do perdão e de perdoar. Salmo muito poderoso para nós aproveitarmos todas as oportunidades da vida, para vivermos em harmonia uns com os outros e com Deus. Ele desfaz mal-entendidos e nos protege contra ladrões e assassinos. Mas antes de começarmos o Salmo 32, convido vocês a se inscreverem no canal, a curtirem e a compartilharem os nossos vídeos com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Convido vocês também a deixarem nos comentários abaixo as vossas intenções e pedidos de orações, pois todos os dias nós oramos por vocês e por suas famílias, pedindo a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas e colocando as vossas intenções e pedidos de orações nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Faça esta oração ao deitar-se e deixe-a tocando enquanto você dorme. Assim potencializará mais ainda a sua oração. A tela ficará escura para que você possa descansar e dormir melhor. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite. Oh, meu Deus, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32.
A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor,
são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo
e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles.
Ó Senhor Deus, Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois Tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, Tu és o meu esconderijo, Tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a Tua salvação, pois Tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti.
Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite,
Oh, meu Deus, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite. Oh, meu Deus, as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele
que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. E tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito.
Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. Salmo 32. A poesia de Davi. Feliz aquele que Deus perdoa os pecados, e tal os pecados Ele apaga. Feliz aquele que Senhor Deus não acusa de fazer coisas ruins e que não age com falsidade. Enquanto eu não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. O Senhor me castigastes de dia e de noite, ó meu Deus. As minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então fui forte e te confessei o meu pecado, e não te escondi, Senhor, a minha maldade. Resolvi sim confessar tudo a ti. Ai, e tu perdoastes todos os meus pecados. Então, nos momentos de angústias, todos os que são fiéis a ti devem orar, pois assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Ó Senhor Deus, tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois tu tens me protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Olha, não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou uma mula, que precisam ser guiados por cabrestos e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, nosso Senhor, são protegidos pelo seu amor. Olha, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem muito contentes por tudo que o Senhor Deus tem feito. Cantem com muita alegria, todos vocês que são obedientes a Ele.